Bom, pessoal, boa noite a todos. A gente terminou na aula de anteontem a parte da filosofia medieval, né? E aí eu entrei numa parte com vocês que já é uma transição para a filosofia moderna. Falei de alguns autores da transição, como Maquiavel, o problema do nascimento de uma filosofia política e da ideia de uma razão governamental. Boa noite, Giovana. Tenho falado bastante para vocês, né, esse problema da pastoral da Igreja Católica, né, porque é um problema fundamental assim para entender bem o que vai acontecer na filosofia nesse período, né? E aí só vou falar alguma coisa bastante rapidamente para vocês a respeito de um autor, que é um autor que está bem nessa transição. Ele é do século XVI, e se chama Montaigne. E por que a gente fala um pouquinho desse autor, né? Porque ele é um autor da transição, então a característica dele é parecida assim com a característica do Maquiavel, né? Quer dizer, é um cara que já está começando a colocar em xeque alguns valores da sociedade tradicional, da pastoral cristã. Mas o que é interessante desse autor é que ele tem uma perspectiva filosófica que é uma perspectiva bastante ligada àquele movimento que eu comentei com vocês ainda na fase antiga da filosofia, né, que é o ceticismo. Então, o Montaigne, ele é um representante, né, bastante importante do ceticismo moderno na filosofia, tá? E aí o que acontece, né? Por que essa característica, né? Vários aspectos. Primeiro, o Montaigne ele não escrevia livros da maneira tradicional, como livros do Aristóteles, por exemplo, que tratavam de temas, né? Ele escreveu um livro só, em 3 grandes volumes, que ele chamou de ensaios, né? E os textos do Montaigne, então, eram textos curtos, que não tinham exatamente uma unidade temática, um problema principal que ele fosse trabalhar. Ele tratava de um monte de coisas, né? Ele variava bastante a, as preocupações que ele tinha, as questões que ele trabalhava e tudo mais, né? E ele é, tem um texto, né, que eu acho importante, que vou falar um pouquinho dele para vocês, né? Quer dizer, ele é do século XVI, né? Nasceu em 1533, morreu em 592. Um dado biográfico importante dele, quer dizer, ele está exatamente na fase em que o Calvino, né, é um importante representante de uma igreja protestante, né? Então ele está no meio da reforma protestante, mas ele não abandona o catolicismo, ele vai permanecer católico durante toda a sua vida, né? Mas ele tem parentes que são protestantes, então ele está bem no meio daquela confusão da transição religiosa. Outra característica importante dele é que ele, enfim, criou essa forma que se chama ensaio, que é uma forma muito original de escrever e que vai ter ampla influência sobre a própria filosofia moderna, né? E ele escreveu um texto que eu acho bem interessante, que vou comentar um pouquinho para vocês, que é um texto que se chama Os Canibais. E esse texto, Os Canibais, ele é inspirado basicamente na experiência da Europa de estar entrando em contato com os países das Américas, né, por meio das descobertas, e houve um episódio que o Montaigne, de alguma maneira, viveu, de que levaram índios lá para a Europa, né, enfim, foi um grande
acontecimento, assim, chegar uma gente lá totalmente diferente, né, dos europeus, né? E o que é bastante interessante desse ensaio Os Canibais, né, é que a gente poderia achar assim que ele teria uma visão preconceituosa em relação aos índios, né? Só o título do ensaio, Chamar os Canibais, ele já está chamando atenção para uma coisa que a cultura europeia não aceitava, né? Quer dizer, gente comer gente, né? E então o tema parece que é uma coisa assim que ele vai falar, são os monstros, são isso aqui, mas o que acontece no ensaio é totalmente diferente, né, dessa expectativa, porque ele dá um nó nesse tema dos canibais, e ele, na verdade, ele vai tentar entender como que os povos originários, aqui no nosso caso, estavam olhando para o europeu. Estavam olhando para o europeu. Então ele está muito mais curioso em saber o que os índios estão achando deles, né? Do que ele ficar pré-julgando, né, um povo por ser bárbaro, essa coisa toda. E aí, logo no início do ensaio dele, então, sobre os canibais, esse ensaio bem famoso, né? Ele vai justamente dizer que é, ele vai dizer que os índios eles acham muito estranho na Europa o governo ser exercido por um príncipe, que é um cara fracote, né? É um cara que ele vive cercado de guardas, porque ele não é forte, ele não se garante numa luta, né? E o modelo de liderança dos indígenas a liderança do mais forte, né? De alguém que se garanta e que vai exercer uma liderança justamente porque ele consegue derrotar os outros têm um pouco de medo dele, né? Então ele fica super. Os índios ficam desconfiados, né? Com um lugar que aceita que os mais fracos sejam as pessoas mais importantes, né? As pessoas que lideram, né? E ele começa o ensaio dele justamente falando do Pirro, né, que é aquele autor do ceticismo antigo que a gente viu. Então ele diz, né, que o Pirro entra na Itália, faz um comentário sobre a organização do exército romano. E ele faz um comentário sobre o exército. E ele vai dizer assim: dizem que esse povo é bárbaro, mas não sei que tipo de bárbaro que porque é um exército muito organizado, muito sofisticado, né? Então, tudo isso para mostrar que o Pirro ele estava muito mais preocupado em tentar entender se aquele povo tinha valor do que partir de algum preconceito, de que quem é diferente de mim é alguém menor, é alguém que não merece a minha atenção, né? Então, uma visão muito de defesa da alteridade, né? Isso é um pouco que eu queria trazer para vocês, porque existe uma tendência aqui no Brasil, principalmente, assim, da teoria do pensamento moderno brasileiro, né, de dizer assim, eurocentrismo, as pessoas só estudam europeu, o europeu acha que tem o rei na barriga, que eles olham para o mundo. Né? Enfim, então eu trago Montaigne, que justamente dentro da filosofia é um autor muito importante, e é um autor que justamente contradiz tudo que se critica, né? Quando a gente olha para a cultura europeia e fala, foram os colonizadores, destruíram a natureza lá e tal. O Montaigne é exatamente o contrário, né? E eu acho que então é um personagem importante da história da filosofia, que mostra para vocês que essa coisa de olhar para um povo, né, por exemplo, olhar para o europeu e falar, europeu é tudo dominador, é tudo sacana, é colonialista, é o mesmo tipo de preconceito, né, que o Montaigne poderia ter tido quando ele olhou para os índios, né? Ele poderia ter falado, olha, são canibais, são selvagens, são gente que não vale nada. Mas não, a atitude dele foi justamente o contrário, né? Então, o quanto nós temos que aprender, às vezes, com o europeu, isso não significa que a gente tenha que cultuar todos eles, nem concordar com tudo que eles falaram, mas, assim, como esse pensamento europeu pode trazer para a gente um quê, até mesmo de modéstia, assim,
da gente não achar que tudo aquilo que não é feito aqui no Brasil não presta e que eles querem dominar a gente. Não, não é assim, né? Enfim, é um autor que eu só queria dar uma pincelada assim no fundo, trazer um pouquinho aqui para vocês, né? Para apontar um pouco essa dimensão que a gente poderia dizer de uma valorização da alteridade, né? Que principalmente nesse texto dele, Os Canibais, ele é bastante evidente, né? E o final do ensaio é muito interessante, que é a parte que ele reflete justamente sobre o poder, né? E aí ele justamente fala, né, que quer dizer que os canibais eles olham, né, para o poder europeu e eles não entendem nada. Quer dizer, eles acham que é, tem alguma coisa muito errada, assim, né? Porque é um poder que está baseado em um tipo de respeito ao rei, de respeito aos padres, né? Quer dizer, da tradição e tudo mais, que os índios, na sua simplicidade, né, eles olham aquilo e lembram a gente um pouco aquilo que às vezes a gente esquece, né? Quer dizer, que as coisas mais simples, às vezes, elas são as coisas mais verdadeiras, né? E o Montaigne, justamente, ele se abre, então, para ouvir essa voz de um proto-multiculturalismo, né? Quer dizer, de um diferente, né? E percebe, então, que é bastante importante saber ouvir, né? Essa alteridade dos povos, quando um outro povo vira para a gente, aponta um dedo e fala, olha, vocês estão errando, quer dizer, não é porque aquele povo quer o seu mal, né? Mas é porque ele está tentando te alertar, às vezes, de uma coisa que você não está enxergando, né? Essa coisa que os israelenses estão fazendo lá com a faixa de Gaza, com os palestinos, e de repente a gente vira, às vezes, para ele e fala assim: olha, vocês estão parecendo Hitler, vocês estão parecendo, né, tudo aquilo que vocês odeiam, que é um poder totalitário, querendo dizimar uma população por uma questão étnica, racial, religiosa. E eles, em vez de ouvirem isso, né, apontam o dedo ao contrário e falam assim: ah, não, vocês que são os nazistas e tal, não sei o que querem. Então, percebam, né, que quando você vai para um diálogo sem ouvir o outro, né, quer dizer, não tem diálogo, né? E aí fica uma coisa que efetivamente todo mundo sai perdendo, né? E o Montaigne é um autor, então, que dá esse exemplo para a gente dessa abertura, né, para o diferente, de ouvir o diferente, de prestar atenção no que o diferente tem a dizer para a gente, porque a gente sempre tem o que aprender, assim, né? Na verdade, um pouco a discussão do Montaigne é essa, a gente tem sempre o que aprender justamente a partir de um outro, né? Bom, depois dessa introdução, assim, num certo sentido, né, que eu queria fazer aqui com vocês, eu já queria pegar agora e entrar realmente na discussão dos problemas da modernidade. Eu gosto de começar essa transição, né, essa passagem da filosofia para a modernidade, falando um pouco do que é a própria palavra moderno. O que é modernidade, né? O que é o moderno? Tem um texto do Renato Ortiz, que é um teórico brasileiro, que esse texto é bem interessante, que ele justamente ele vai tentar definir o que é modernidade, e ele vai falar assim: olha, o moderno não é o novo, então precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente tem a tendência de confundir o moderno com o novo, mas o moderno não é o novo. Por quê? Porque eu posso, por exemplo, comprar um carro novo, e esse carro novo que eu compro, ele é um carro assim, muito simples assim. Ele é um carro, ele é um, digamos assim, a gente não fabrica mais, né? Mas eu poderia comprar um Fusca novo, né? Eu poderia comprar uma Brasília nova, se fabricasse ainda. E aí, esse carro seria moderno, né? Evidentemente não seria moderno, né? E por que não, né? Porque o conceito de modernidade ele surge justamente nesse período para tentar explicar uma coisa, na verdade, né? Que seria
a ideia de que o moderno ele representa uma espécie de ultrapassagem daquilo que era, né? A, o comum, né? Então, o que, que era o comum? O comum era o Fusca, né? Uma ultrapassagem do Fusca, né, na competição entre os carros, é uma ultrapassagem porque surgiu uma outra coisa, só que essa coisa que surgiu, ela transforma o Fusca numa coisa totalmente obsoleta. Ninguém mais vai querer andar de Fusca. Porque o Fusca, a hora que você chega a 120 por hora, a lataria dele começava a tremer, enfim. Ninguém mais quer andar num carro daquele, né? Você quer um carro muito mais é, confortável, muito mais seguro, você quer um carro com uma série de recursos lá de airbag, de direção eletrônica, sei lá o que, computador, câmbio, que isso caracteriza o moderno, né? Então é uma coisa assim que quando surge ele não só é novo, evidentemente, mas ele é novo, mas ele torna ultrapassado aquilo que era antes dele. E por que isso tem que surgir, digamos assim? Por que não existia? Porque essa ideia de que existe uma história, de que as coisas evoluem, de que o mesmo tipo de coisa, né, pode se aprimorar, se aperfeiçoar, é alguma coisa. Tem essa terminologia, Gabriel, de modernidade líquida, que já é um conceito mais avançado, digamos, que vai tentar dizer que a modernidade também se dissolveu. Essa é uma ótima questão, mas vamos deixar para falar um pouquinho mais para frente, na transição do moderno para o contemporâneo, que é aí que vai aparecer essa questão de que a própria modernidade se dissolve, né? Mas nesse momento aqui de instauração e de criação da modernidade, um pouco a ideia de que você pode fazer a história avançar, você pode fazer as coisas melhorarem, os automóveis serem melhores, etc., né? Então, quando você faz isso, num certo sentido, você quebra um vínculo com o que vinha de uma tradição. Você podia falar assim, poxa, mas o meu pai teve um Fusca, meu avô teve um Fusca, meu bisavô teve. Tá bom, mas eu não vou ter, porque a gente chegou num momento agora da história que o Fusca ficou uma coisa defasada. Então, surge uma percepção de que você pode romper com a tradição sem ter que jogar fora a tradição e tal, mas assim, né, eu não quero mais, assim, né? É uma opção de mudança, né? Então, a ideia de modernidade, ela está muito ligada à ideia de mudança. E aí, quer dizer, como que se faz a mudança, né? Quais são os motores da mudança? O motor fundamental da mudança é a crítica. Então, a filosofia ela vai cada vez mais num crescendo ao longo do desenvolvimento da sua história, da filosofia moderna, né? Ela vai entrar num processo de desenvolvimento que se dá bastante, em geral, por intermédio de uma crítica inicial. E qual que vai ser um instrumento muitas vezes utilizado como crítica para que se abandone o Fusca e se coloque uma outra coisa no lugar? Muitas vezes esse instrumento de crítica vai ser o ceticismo. Por isso a oportunidade de falar um pouquinho do Montaigne para vocês também, porque a partir do Montaigne há uma espécie de revigoramento do ceticismo antigo, que era aquela escola que sempre criticava tudo e sempre não acreditava em nada, levava as últimas consequências, as, as dúvidas, né? E esse ceticismo ele vai ser muito frequente nessas escolas modernas, ele vai ser uma característica muito forte da modernidade. Quer dizer, são filosofias que, em geral, elas vão a partir de uma crítica do que foi feito antes. Em todas as escolas que a gente vai ver, vai ter um pouco essa característica, quer dizer, são escolas que partem de uma crítica, né, das coisas que a gente viu anteriormente, né? E aí, como não podia deixar de ser, talvez vocês já estejam até prevendo o que eu vou falar agora, né? Quer dizer, o principal objeto, né, da crítica nessa primeira fase vai ser, evidentemente, vai ser a própria religião. Vai ser a própria religião.
que justamente vinha constituindo uma espécie de tradição, né? Que eu mostrei para vocês que ia constituindo uma espécie de pastoral cristã, com uma série de exigências de comportamento e métodos disciplinares, controle do povo, etc., né? E o primeiro foco forte de ataque, né, da modernidade, do pensamento moderno, vai ser justamente contra isso, né? Mas não só contra isso. Quer dizer, agora, um dos focos vai ser isso. A ponto, né, de muitas histórias da filosofia, às vezes, né, colocar a ideia de que não existe uma matriz também religiosa na modernidade. As matrizes que a gente vai ver, né, a partir da aula de hoje, que são as matrizes da filosofia moderna, elas vão ser mais duas, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, que é o empirismo, né, que é a parte mais experimental, científica, assim, né, surge uma filosofia que vai defender o empirismo, principalmente na Inglaterra, assim, a filosofia britânica, e vai surgir uma filosofia racionalista, que vai também atacar, num certo sentido, a religião por intermédio do desenvolvimento da racionalidade, né? Mas também surge uma terceira matriz, né? Então são três matrizes que formulam, no meu ver, a filosofia moderna, esse novo período aí que a gente está entrando, mas vai surgir uma filosofia espiritualista, tá? Agora, todas elas, né, tanto a empirista, quanto a racionalista, quanto a espiritualista, o objetivo do ataque delas vai ser a pastoral cristã. Então, a gente retoma, né, no início da aula de hoje, falando um pouco dessa pastoral, é aquilo que a gente já viu, quer dizer, é um tipo de pensamento tradicional que vai sendo constituído ao longo da Idade Média que se torna o pensamento hegemônico na Europa, né? E os pontos principais, então, da pastoral eram desenvolvimento e complexificação de técnicas e práticas pastorais, né? Ou seja, de como controlar o fiel, de o que o padre pode fazer, como é que ele vai aplicar penitência, o que é pecado, né, é alguma coisa virtuosa do ponto de vista da religião, né? A clara distinção entre direitos e práticas religiosas e laicas, então eles distinguiam radicalmente o que o padre deveria fazer e o que as pessoas que não são padre deveriam fazer, e uma definição detalhada de regras, né, de comportamento e tudo mais para orientação espiritual. Tudo isso meio que a gente já viu na aula anterior, tá? Algo que a gente não explorou muito, né? Eu falei para vocês que depois de 1215, né, passou a ser obrigatória a confissão, mas eu não entrei em detalhe, assim. Agora a gente vê que a confissão, elas tanto era aquela confissão espontânea da pessoa ir na igreja e falar com o padre, quanto também uma confissão na base da tortura, né? Quer dizer, então era uma confissão que ela se dava ou por bem ou por mal. Ou você confessava porque o padre estava te perguntando, ou se você não falasse às vezes o que ele queria, ou ele souber de alguma coisa diferente, tal, você ia para baixo dos instrumentos de tortura, né? E aí é uma época toda marcada pela Inquisição, né? Então, uma tradição toda de atropelo das individualidades em nome de alguma pena, de alguma falta que essa pessoa tenha cometido em relação à religião, né? E como eu já falei para vocês também, surgem dentro da própria religião alguns opositores do movimento pastoral e que vão desencadear em 5 palavras-chave aí dessa oposição, né? Ascese, que é você ter um comportamento ascético, você ter um comportamento muito regrado, né? Você ser um seguidor muito rígido de normas. As ordens religiosas, então franciscanos, agostinianos e tudo mais, a mística, né, que eram experiências do divino, né, de ter êxtase, esse tipo de coisa, as escrituras, que era a leitura direta do texto, e a crença na escatologia, né, que era o problema de você acreditar que Deus ia voltar, né? Essa última, eu acho que eu não falei muito bem para vocês na última aula, mas um dos grandes medos dos padres de que Deus voltasse era porque eles iam perder o lugar deles, entendeu? Né? Então tinha uma coisa meio esquisita aí, né?
Eles preferiam que Jesus não voltasse porque eles continuavam sendo o intermediário, né, da condução das almas, né? E aí aparece uma foto, a imagem, né, representando o Lutero, né, pregando lá as teses dele contrárias ao que estava acontecendo e tal, porque isso vai virar um movimento, no próprio interior da igreja, um movimento de fissura, tá? Pois bem, mas os questionamentos que vão começar a ser feitos contra a tradição, no sentido de que ela está obsoleta, que é preciso uma modernidade, imagina alguém ficar botando a gente em pau de arara para a gente confessar, né? Isso é uma coisa muito arcaica, né? Na Europa era coisa lá do século XV, né? Do século XIV, XV, que é quando a Inquisição ainda tinha força, né? Para vocês verem como as coisas são esquisitas, né? Quer dizer, aqui quando a gente teve golpe militar no Brasil na década de 60, voltou a ter pau de arara também para fazer confessar as pessoas. Então, olha como o mundo às vezes dá volta, né? Coisa que a gente achava que era lá de um passado remoto, lá, pegar alguém, torturar a pessoa para que ela confessasse, né? De repente a polícia se apropria do instrumento desse para ser um instrumento de governo aqui do golpe militar. Mas, enfim, começa a ter uma crítica muito ferrenha a esses instrumentos, a esse tipo de coisa e tudo mais. E o que acontece? Um dos artifícios mais sólidos para o questionamento da tradição efetivamente vai ser o iluminismo, o humanismo e o renascimento, quer dizer, que estão orientados no sentido de descobertas, de uma laicização do Estado, da cultura, né? São valores que começam, então, a valorizar o homem em detrimento de uma religião tradicional que começa a entrar em crise, tá? E na Alemanha, especificamente, né, eu tenho que dar uma ênfase, porque a história da filosofia na Alemanha foi um pouco diferente, né? O grande polo de crítica da religião na Alemanha vai ser dentro da própria religião, quer dizer, vai ser o surgimento desse misticismo religioso medieval, né, que ser atacado pelo luteranismo, pelo Lutero, que vai ser a grande figura de questionamento. Isso tem um interesse para a gente muito grande, por quê? Porque o povo alemão ele vai ser marcado, né, por essa história dele, de ter esse misticismo muito forte, crítico, né? A ponto de que uma das figuras emblemáticas assim da cultura alemã seja o Fausto, né, que é enfim, um personagem que tem um romance, tem um poema do Goethe que chama Fausto, mas tem inúmeras versões de gente que contou a história desse doutor Fausto, né? E esse Fausto era o quê? Era um cara que vende alma para o diabo, né? E ele vende alma para o diabo para justamente conseguir coisas boas e tal, não sei o que lá, né? E o que representa isso, né? Representa, segundo a perspectiva alemã, que mesmo para você criticar a tradição e os valores da religião católica, que deveriam ser criticados, porque incluíam inquisição, dízimo para fazer igreja, essa coisa toda, então eles achavam que tinha que ser criticado, mas que poderia ser criticado de uma maneira sem vender a alma para o diabo, digamos assim. O que era vender a alma para o diabo? Era esquecer de Deus. Então, que poderia existir uma filosofia mística também, que a filosofia não precisaria tentar se desvincular totalmente da religião, como fizeram a filosofia de cunho mais racionalista e de cunho mais empirista, né? Eram filosofias que não queriam muito Deus por perto, né? E a Alemanha ela vai num caminho um pouquinho diferente. Justamente por isso, quer dizer, a gente pode dizer, então, que tem três grandes nomes que introduzem a filosofia moderna. O primeiro deles é o empirista, que é o Francis Bacon, que é esse senhor à esquerda aí, com o chapelão na cabeça, né? E o que o Bacon falava da religião, né? Ele falava da religião, que a religião era uma tradição toda de ídolos, né? Nos quais as pessoas acreditavam, mas que não mereceriam nosso crédito. Por quê? Porque era uma coisa antiga, ultrapassada, que deveria ser modernizada. E aí, nesse sentido, ele achava que eram ídolos com pés de barro, que deveriam ser quebrados, então, né?
E quem teria esse poder de quebrar esses ídolos do passado de pé de barro? Quem teria esse poder seria a ciência, seria a pesquisa empírica. Então, o Bacon ele abre, né, na linha do que vai se dar um desenvolvimento muito grande na Inglaterra, nos países lá da ilha, desenvolvimento para o empirismo, que é um tipo de filosofia que recorre às experiências, a ver como as coisas são, né, para descobrir a verdade a respeito do mundo. Então, vai defender a ideia de que a verdade filosófica ela nasce da observação. Tá? O John Locke, que é um da linha também do Bacon, mais para frente que a gente vai ver, ele vai dizer que o homem é uma tábula rasa, quer dizer, uma página em branco, né? A gente só aprende quando a gente vai escrevendo nessa página. E como é que a gente escreve? Abrindo os olhos e olhando o mundo, vendo, né, as navegações, vendo como é que... Então, a Terra é redonda, né? Por que eu sei disso? Porque eu estou abrindo os olhos e vendo que alguém empiricamente deu uma volta no mundo. Se ele deu a volta no mundo, o mundo tem que ser redondo, não tem como ser plano. Então, esse tipo de fomento, de estímulo, né, do empirismo. É lógico que a filosofia ela não é ciência, né? Ela não é física, química, né? Mas ela fornece as bases, né, para que se estruture uma ciência. Ela discute por que uma ciência deve ser assim ou deve ser assado, por que o conhecimento deve ser gerado de um jeito ou de outro, né? E esse tipo de contribuição que a filosofia dá para o desenvolvimento do conhecimento, né, é um ramo, é um ramo da filosofia que se chama epistemologia. Tá? Então, a epistemologia é justamente isso, é tentar mostrar por que aquele conhecimento é válido. E o que esse grupo, né, Francis Bacon, John Locke, depois David Hume, vai fazer? Né? Vai dizer que a epistemologia boa é a epistemologia empirista, é aquela que constata as coisas do mundo, parte dos objetos do mundo e tal, para descobrir por meio de inferências, né, de juízos lógicos, assim, de constatação de verdades, constata as verdades do mundo. Então, quantos anos um homem vive, né? Levanta a mão aí, o homem mais velho. Aí levanta um cara lá com 112 anos. Então o homem vive 112 anos, né? Então, esse tipo de descoberta que vai no mundo para ver como é que o mundo é. E a partir do mundo descobre um saber, né? O segundo representante que vai tá junto nessa movimentação da filosofia moderna, abrindo, né, a filosofia moderna no século XVII, vai ser o René Descartes, que é esse do meio, né, que vocês todos conhecem muito bem, porque ele é o cara que criou os eixos cartesianos, aquele eixo X e Y lá, que toda hora tem que fazer gráfico, olhar para aquilo lá e falar, isso aqui é uma parábola, isso aqui é uma reta que representa movimento linear, não sei o que lá. Né? O culpa é do Descartes. O Descartes é o cara da matemática, é o cara da razão, é um cara que vai defender, então, que o instrumento para a crítica da tradição, né, deve ser a matemática. Ele mesmo não voltou esse poder de fogo dele contra a religião, né? Mas a gente vai ver, eu vou dar uma aula para vocês do Descartes mais para frente, a gente vai ver que ele vai principiar, por exemplo, as obras dele, né, com uma crítica cética. Né? Ele, lá nas meditações, vocês vão ver, ele vai chegar a colocar em questão se Deus existe. Então, ele principia a obra dele com uma dúvida cética, né? Mas depois ele propõe uma solução racionalista, pautada nos procedimentos da matemática, da álgebra. Né? Ele acha que existe uma fórmula, né, da resolução dos problemas que é capaz, então, de produzir o conhecimento verdadeiro. Então, percebam que ele é um opositor do Bacon, do Locke. Né? Por quê? Porque o Locke está falando, não, a gente tem que olhar para o mundo físico para ver o que está acontecendo e descobrir a verdade. O Descartes está falando o quê? Não, a gente tem que olhar para o mundo matemático para ver como as coisas funcionam e como elas são. Não adianta eu ficar olhando para
para maçã, eu tenho que descobrir a lei lá de que a maçã cai, né, por causa da força da gravidade e tal, não sei o que lá. Então, ele privilegia outro caminho. E a gente vai ver que isso vai ser uma polarização muito importante da filosofia moderna, né? A presença dessa escola empirista e a presença dessa escola racionalista, e as duas brigando, cada uma delas defendendo, olha, a melhor epistemologia, a melhor maneira de subsidiar a ciência é, diria o Francis Bacon, o empirismo, diria o Descartes, é o racionalismo. Então, são duas escolas que brigam ao longo desse período aí, durante 100, 150 anos, até a gente chegar em autores que vão superar essas divergências aí e propor outras soluções epistemológicas, né? Já mais para o fim da modernidade. E o terceiro autor, que é o Jacob Böhme, né? Ele é um autor que ele é menos conhecido, ele é menos privilegiado. Por quê? Né? Porque ele é o autor da terceira linha de abertura da filosofia moderna, que é a espiritualista. O Jacob Böhme, ele é o filósofo alemão, ele é o filósofo do Fausto, ele é o filósofo, né, daqueles que não querem compromisso com o capeta, e que estão preocupados ainda em manter alguma ordem de preocupação sobre a divindade dentro da filosofia, né, mas que seja uma presença da divindade crítica em relação à tradição da pastoral católica, né? Então, Jacob Böhme ele é um filósofo protestante, ele é um filósofo luterano, que justamente o que há de crítico, de moderno nele, a ideia de superação dos limites da religião tradicional. Tá? A gente tinha que abandonar o Fusca e tinha que partir para um carro com computador. Né? É um pouco isso que está acontecendo com esses três pensamentos. Né? Há que se abandonar uma série de coisas e partir para outras. Né? E o que está sendo abandonado? Bom, primeira coisa eu falei para vocês, a religião. O que mais está sendo abandonado? A escolástica. Aquele modo de pensar lógico, de construção de pensamentos lógicos articulados, né, que se dizia ser capaz de produzir a verdade a partir da lógica. Né? Esses três autores não vão concordar com isso, não. Não vão concordar com isso. O Bacon radicalmente não vai concordar. Ele vai falar, não, a lógica não descobre nada. Quem descobre é a experiência empírica, tem que ver as coisas como são, etc, etc. Né? O Descartes, ele vai ser um crítico da lógica, por quê? Porque ele vai querer colocar no lugar da lógica a matemática. E vai, para isso, né, abandonar toda a discussão em torno de silogismo, de formulação figuras lógicas e tal, vai dizer que tudo isso é uma bobagem e vai adotar uma outra metodologia, que na aula de Descartes a gente vai ver melhor, né? Mas ele vai fundar o conhecimento racional na subjetividade. Essa é uma outra marca importante também que eu tenho que falar para vocês, né? Dos três, assim, né? O Jacob Böhme, por que ele é contra os escolásticos? É claro, né? Eles eram contra a religião católica, eles eram protestantes, e a escolástica era justamente aquela discussão lá com que ano que a gente ressuscita e tal, não sei o quê. Os protestantes acham aquilo uma maluquice, né? Acham, olha, isso aí, né, não tem o menor sentido, eles não acreditam nem em santo, né? Os protestantes só tem Jesus, não tem nem Nossa Senhora é santa, né? Então eles fazem uma espécie de racionalização do cristianismo, né? Que tenta deixar do cristianismo só aquilo que efetivamente ele tenha de essência, limpando tudo aquilo que seria misticismo, superstição, crença em milagre, essas coisas todas, tudo isso para eles né, tem que ser apagado, assim, porque são contaminações que a superstição foi criando e sobrepondo camadas de interpretação do texto original. Né? Então você tem que voltar mesmo realmente para os evangelhos e ver qual que foi o histórico lá e tal. Enfim, para falar um pouco para vocês agora da questão da subjetividade, quer dizer, a gente já vem batendo nessa tecla, né? Quer dizer que desde lá dos gregos, né, Sócrates, depois helenística e tal, vai surgindo um cuidado de si, alguma coisa no sentido da pessoa olhar para a sua interioridade e para ela cavocar dentro de si, né,
os seus sentimentos, os seus bons comportamentos, melhorar e tudo mais, tudo isso vem sendo cativado. Com a subjetividade cristã, isso se aprofunda mais ainda, porque a gente começa a cavocar dentro da gente para tirar verdades, para confessar coisas que a gente fez de errado, para pagar pelo que fez de errado e tudo mais, né? E aí o que vai acontecer agora? Esses três movimentos agora vão captar esse espírito da subjetividade, só que eles vão libertar essa subjetividade da opressão que o catolicismo da pastoral acabou representando, tá? Então, o que vai acontecer, diria para a gente o Francis Bacon? A gente tem que conhecer da maneira empírica. Pois bem, quem que conhece de maneira empírica? Quem conhece de maneira empírica é o sujeito. Então, o sujeito, ele é dotado de categorias mentais, né? O ser humano, ele é dotado de categorias mentais que o possibilitam produzir conhecimento a partir do que ele, sujeito, observa. Tá? Percebam que isso representa uma virada de ponta cabeça do que era a ideia de conhecimento na filosofia antiga e medieval. Por quê? Porque tanto para a filosofia antiga quanto para a medieval, aonde que estava a verdade? Né? A verdade estava fora da gente. Tá? Para Platão, por exemplo, a verdade estava no mundo das ideias. Para Aristóteles, a verdade estava na forma dos organismos, dos bichos, das coisas, né? Que tinham matéria, forma, causa final e causa eficiente. Né? Então percebam assim, né, que apesar de ser o ser humano que estava aprendendo coisas com as ideias, de ser o ser humano que estava estudando a matéria com Aristóteles lá para conhecer biologia, zoologia, etc., não se partia do pressuposto de que era o ser humano que era o ativo do processo de produção de conhecimento. Né? Não, o ser humano era passivo. Ele ia lá para o mundo das ideias e aprendia e voltava. Ele ia para as coisas, aprendia e voltava. Agora, o que vai acontecer é uma inversão absoluta disso. Mesmo no empirismo, quer dizer, o que é o empírico, né? Para esses autores. O empírico é aquilo que eu abro os olhos e vejo, ou seja, é aquilo que está dentro da minha cabeça. O empírico, ele é representação, ele é pensamento. Ele não é a coisa independente de mim, né? Ele é a coisa porque eu estou pensando nela. Tá? Então, essa vai ser a marca mais característica da filosofia moderna. No Descartes, vocês vão ver que isso é pior ainda. Ele vai falar assim: olha, a única coisa que eu posso saber, eu vou ter que descobrir dentro de mim. Não adianta ficar fazendo que nem os empíricos de ficar olhando para a praia, olhando para o céu, olhando para. Não adianta nada. Porque justamente como a praia nada mais é do que um pensamento na minha cabeça, a lua é um pensamento na minha cabeça, então antes de começar qualquer coisa, eu tenho que investigar como é que é a minha cabeça. O que eu sou capaz de pensar? Se por meio da minha própria cabeça eu não sou capaz de tirar uma conclusão racional e lógica que independe de tudo, que independe de lua, de praia, de qualquer coisa que eu observe, eu extrair uma verdade que seja a pedra fundamental de construção de todo conhecimento, de toda filosofia. É isso que o Descartes vai tentar fazer, e vai resolver isso, a gente vai ver lá na aula dele. Né? Como é que ele vai extrair de dentro do sujeito uma verdade absoluta que vai ser capaz de fundamentar toda a filosofia e toda a ciência. Tá? E o Jacob Böhme é a mesma coisa, quer dizer, ele vai estar nessa tradição da subjetividade cristã de maneira mais clara, né? E qual que é a diferença dele em relação aos outros? Né? É que o foco da produção de conhecimento para ele ainda vai persistir sendo alguma coisa de ordem mística. Mas é uma mística baseada na experiência do sujeito. Então, não é uma mística que eu faço daquele jeito porque a igreja quer que eu faça. Não, eu faço daquele jeito porque o meu interior, a minha sensação de Deus, a minha interpretação de Deus, a maneira como eu vivo a divindade, ela está me mandando agir dessa maneira. Tá? Então, a grande característica que unifica todas essas escolas, que vão ser as grandes matrizes, assim, né? Três grandes rios que inauguram a filosofia moderna, o empirismo com Bacon, o racionalismo com Descartes, o espiritualismo com Jacob Böhme, né?
a grande marca unificadora das três vai ser a questão da subjetividade. E como eu sou um sujeito que eu sou capaz de construir as verdades, né, nas quais eu quero acreditar e com as quais eu acho que eu estou fazendo aperfeiçoar o saber, né, o que vai acontecer? Né? Isso naturalmente vai desencadear, como consequência, o fato de que todos eles vão ser violentos críticos da tradição. Né? Todos eles vão romper radicalmente com qualquer tentativa de fundamentar o conhecimento filosófico na tradição. Até mesmo na tradição grega, pagã, né? Quer dizer, são escolas que meio que fundam a filosofia de um zero lá, que é um zero que basicamente o que está naquele zero é um sujeito do conhecimento. Né? Essa aqui é a marca mais sólida assim da filosofia moderna. Né? Então, é a temática que, a partir da aula de hoje, a gente vai começar a ver agora os autores nas aulas seguintes, né? Eu vou começar a separar autores para vocês e vou trazer. A gente vai ver alguns autores de cada uma dessas escolas e o desdobramento, né? Que essas três matrizes aí da filosofia moderna vão acabar desencadeando. Bom, como eu falei para vocês, o BEM desses três aí, é o que em geral nem entra nos compêndios tradicionais de história da filosofia, mas ele tem sido muito recuperado na Europa, né? O país lá onde ele nasceu, na verdade, era a Alemanha na época do nascimento, hoje em dia já não é mais Alemanha, enfim, acho que é Polônia, né? Mas, enfim, é uma outra região lá, mas não só nesse país, como em vários outros, ele é muito valorizado porque ele é tido como o primeiro filósofo alemão. Isso é um dado importante também, né? Ele é tido como o primeiro filósofo originalmente alemão, né? E quem, num certo sentido, recupera, né, esse protagonismo do Böhme, né, vai ser o Hegel, né, que é um filósofo que a gente já falou um pouco dele aqui, e que justamente ele percebe, né, que no século XIX esse protagonismo da filosofia moderna ele tinha recaído todo no colo do empirismo e do racionalismo. E ele acha equivocado isso, né? Principalmente porque na Alemanha vai existir uma tradição da qual ele também vai fazer parte, né? Que vai partir do espiritualismo, você vai ter o Leibniz, né? Enfim, você vai ter autores ali, o Goethe, né? Que vão ter, de alguma maneira, vão ter esse pé nesse demoníaco aí, nesse fáustico aí do espírito alemão. Assim, na filosofia moderna, efetivamente, essa linha aí do espiritualismo, ela não vai ser muito... Ela vai ser quase que apagada, principalmente quando a gente chegar mais para frente lá na modernidade e a gente for estudar o iluminismo. Né? O iluminismo foi radicalmente inimigo, né, da fé, né? Então, os compêndios de estudo, né, enciclopédia dos iluministas e tal, não aparecia BM, né, a linha luterana de pensamento ali, ela é toda apagada, né? Mas vai acontecer uma surpresa quando, a partir do século XIX, justamente o espiritualismo ele vai voltar com uma força muito grande depois da Revolução Francesa, ele vai retornar e ele vai dar origem a uma nova linha da filosofia moderna, lá no final da modernidade já, que vai ser o romantismo alemão. Tá? Então, mais ou menos para dar uma mapeada para vocês, a aula de hoje é uma mapeada a respeito do que é a filosofia moderna, um pouco da ideia do conceito de moderno, né? E esses primeiros nomes aí que estão aparecendo. Tá? O problema do sujeito, ele é um pouco o seguinte, eu vi que rolou uma pergunta aqui do Gabriel a respeito do sujeito. Esse ponto, né, da filosofia moderna, ele é muito relevante. Ele é muito relevante. Quem melhor vai trabalhar essa ideia vai ser o Descartes. Então, para responder a tua pergunta, eu vou falar um pouquinho dele, apesar de que a gente vai ter uma ou duas aulas até só para falar do Descartes, tá? Mas
o que o Descartes faz, né? Ele fala assim, olha, primeiro, eu vou ser cético, eu não vou acreditar em nada do que ninguém disse a respeito da filosofia para mim, eu não vou acreditar mais em nada de ninguém, tá? Então, os empiristas estão dizendo aí que a gente tem que acreditar nos sentidos, que eu vou fazer? Eu não vou acreditar nos sentidos. Eu não vou acreditar nos sentidos. Por que eu não vou acreditar nos sentidos? Porque se eu ponho uma mão na água quente, outro na água fria, depois eu ponho as duas mãos na mesma água morna, uma mão vai achar que está quente e outra que está fria. Né? Como é que eu vou acreditar nos sentidos, que são uma coisa tão subjetiva, tão individual, que cada pessoa tem o seu gosto, por exemplo, né? Tem gente que gosta de jiló, tem gente que gosta de alface, tem gente que gosta de carne assada, né? Então, como é que eu vou acreditar nos sentidos, se os sentidos são essa coisa tão efêmera, né? Então, um ceticismo radical, ele destrói qualquer conhecimento baseado na sensibilidade. Agora, perceba que quem está destruindo a sensibilidade sou eu, é o sujeito, tá? Então, a força para derrubar a tradição filosófica, ela vai nascer de um sujeito que se interroga ceticamente e que critica tudo que a gente sabia até então. Tá? Percebam que é um tipo de discussão que é muito diferente da discussão antiga. Né? A discussão antiga era a seguinte: alguns defendiam que a felicidade era o prazer, os epicuristas, né, defendiam que a gente deveria ser feliz e deveria ter os maiores prazeres da vida e tal, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí vinham os estoicos e falavam, não, a felicidade é você se privar do prazer, é você saber estar bem em qualquer situação, mesmo na desgraça, né? Percebam que quando você está discutindo essas coisas, você está discutindo num nível totalmente universal. Você está falando o quê? O que é felicidade para a humanidade. Você não está dizendo o que é felicidade para o Marco, nem o que é a felicidade para o Descartes. Né? Você está discutindo, mesmo que aspectos humanos, morais, né? Você está discutindo num sentido totalmente universalista. Tá? E aí, nesse sentido, quer dizer, alguns autores vão frisar, olha, não existia subjetividade no mundo antigo, nem medieval. Você não tinha liberdade. Você tinha que agir do jeito que a tradição mandava, do jeito que a família mandava, do jeito que a igreja mandava, do jeito, né? Você tinha que agir daquele jeito. Tá? Raríssimos eram os casos de quem agia diferente. E esses raríssimos casos, em geral, era queimado na fogueira. Quer dizer, não existia espaço para a expressão da subjetividade. Com o Descartes, né, esse espaço ele é meu, ele é interno. Ninguém manda. Por quê? Porque é um espaço meu, de meditação, de pensamento. Eu posso pensar o que eu quiser. Tá? Eu posso, talvez, não poder publicar o que eu quero pensar. Né? Um discípulo seguidor do Descartes foi o Spinoza. Ele escreveu um livro, né? Que era um livro que afrontava tanto a religião, que ele virou para o editor dele e falou assim: olha, você só publica depois que eu morrer, porque se eu publicar isso vivo, vão me queimar, né? Então ele falou assim: olha, publica só depois que eu estiver morto, né? Então perceba que é um espaço, a valorização do espaço da subjetividade. Eu não acredito nos sentidos. Ah, mas todos os empiristas, o Roger Bacon, o Francis Bacon, o John Locke, estão falando isso, estão falando aquilo. Eu não estou nem aí para o que estão falando. Eu sou o polo da construção da verdade. Lembra que eu comecei a falar que isso surge lá muito rapidamente, muito de leve lá na antiguidade e tal, mas surge de uma maneira assim, que essa verdade ela está sendo posta para fora para você ser punido pela igreja. Não é uma verdade que surge para construir um conhecimento científico. Aqui, a verdade surge dentro do sujeito para construir um conhecimento científico filosófico. Essa é a grande virada da subjetividade. Tá? Eu vou voltar nessa tecla de subjetividade, porque isso é a grande marca
de toda a filosofia moderna, no meu ponto de vista, assim, da maneira como eu trabalho com vocês, né? Eu acho que a característica mais marcante da filosofia moderna é essa, ela é toda pautada na subjetividade. E a gente vai entender melhor o que isso significa, quer dizer, o eu empírico é um euzinho, um sujeito que vai lá e experimenta alguma coisa. O eu racional é um euzinho, é o eu que vai lá e fala assim, eu não acredito nem no que eu sinto mais. Tá? Eu vou descartar qualquer conhecimento que se gere por intermédio do pensamento, porque eu não acredito nem nisso. Eu não acredito nem em Deus. Tá? A decisão é minha, eu não acredito nem em Deus. Ah, mas vão te matar. Não, mas não vou publicar esse livro, eu estou meditando aqui, eu estou escrevendo. Né? É uma coisa da interioridade, né? É uma filosofia que se volta toda para o interior, assim. Ela é profunda na interioridade do sujeito, né? E aí depois ela vai, a partir dessa interioridade, ela vai tirar conclusões, vocês vão ver as conclusões do Descartes, né? Para construir uma ciência que até nem é tão subjetiva mais, ela tem pretensão de universalidade, mas ela vai partir da objetividade, né? A epistemologia, ela passa a ser uma construção do sujeito, tá, Gabriel? Não sei se ficou mais claro agora, ela passa a ser uma construção do sujeito. Na antiguidade e no medievo, não. O sujeito, se ele quisesse se transformar, como é que ele tinha que fazer? Ele tinha que ter uma experiência mística. Ou ia para o mundo das ideias, aprendia e voltava, ou ia para o mundo da experiência lá do Aristóteles, voltava, ou ia para a experiência cristã, encontrava com Deus e voltava. Né? Até a experiência ética era uma experiência de contato com Deus, de contato com o mundo das ideias, ou seja, de alguma coisa exterior que transformava a própria interioridade do sujeito. A partir de agora, não. A subjetividade é uma construção do sujeito. O sujeito, né, como na linha dos espiritualistas, por exemplo, do Fausto, o sujeito ele pode duvidar da existência de Deus e ele pode conclamar o demônio e fazer um pacto com ele. Ele é um pacto pessoal. Ele assina com o sangue dele um pacto com o demônio. Então, é o sujeito que vai construir as suas situações empíricas, racionais ou espirituais, né? É o sujeito que toma as suas decisões. Então, é nesse sentido que a subjetividade, ela começa, a epistemologia começa a nascer da subjetividade. A epistemologia antiga era uma epistemologia que, enfim, se vocês tiverem alguma dificuldade com o termo, né, na aula que vem eu posso explicar até um pouco melhor, tá? Mas era uma epistemologia ontológica, ela era uma ciência do que é, do ser, né? Ela é uma ciência do mundo, tá? A epistemologia moderna é uma epistemologia do sujeito, ela é calcada no sujeito. A gente vai ver o Kant mais lá para frente, ele está preocupado em saber o quê? O que é dado ao sujeito conhecer, o que o sujeito pode conhecer e o que ele não pode. O sujeito é limitado, a gente não pode conhecer tudo. Né? Então, é uma discussão toda ela centrada na figura do sujeito, justamente até a última fase da filosofia moderna, que é quando vai vir o romantismo alemão, que vai acabar com isso. Mas a grande maioria dos autores da filosofia moderna são autores que partem da subjetividade. E aí se torna uma filosofia muito rica, né? Porque cada autor desse pode fazer a sua filosofia, porque a filosofia dele é aquilo que ele está pensando. Então, desde que seja um pensamento coerente, né, que vá na perspectiva e que esgote uma determinada questão e tudo mais, né, aí vão surgir grandes filósofos. Né, é uma fase das mais ricas da filosofia, é a filosofia moderna, e junto com a contemporânea é a fase que mais tem caído em vestibular. Então, vocês podem se preparar bem para essa temática aí, porque vale a pena, que é uma coisa que está bem sendo muito, né, explorada, assim, que vale a pena vocês terem um certo carinho com ela, porque aí vale a pena também, tá? Pessoal, não consegui ainda colocar o teste lá da medieval para vocês, mas eu vou fazer isso essa semana, tá bom? E aí, semana que vem, a gente continua, então, com os autores modernos, aí a gente vai começar a pegar alguns importantes, um ou dois em cada aula, assim, para explorar, e alguns muito importantes, como Descartes, eu acho que preparei até 2 aulas para vocês, tá bom? Mais alguma pergunta? Tudo tranquilo? Valeu, Diana, obrigado.